Inventado na década de 30 no Uruguai, o esporte que se assemelha muito com o futebol já ganhou milhares de adeptos no mundo. Ele tem como vantagem para facilitar a prática o fato de ser disputado em quadra e ter times formados apenas com 5 jogadores. Além disso, o futsal conta com a bola mais leve e algumas regras permitem a modalidade ser bastante dinâmica. Como, por exemplo, permitir que o goleiro atue como jogador de linha quando está fora da sua área. Devido ao peso da bola, o jogo é mais no chão, reduzindo as jogadas aéreas comuns no futebol. Além disso, as laterais e escanteios são cobrados com as mãos, para maior controle e limitações à movimentação dos jogadores. O futsal hoje é administrado no Brasil pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão e mundialmente pela FIFA, mesma entidade que controla o futebol de campo no mundo. Mas a semelhança com o futebol, na maioria das vezes, acaba tornando o futsal uma espécie de porta. A procura das crianças pelo futsal, principalmente na idade de 8 a 14 anos, ainda está muito relacionada ao desejo de um dia se tornarem jogadores de futebol de campo. Normalmente o futsal ele trabalha as jogadas em pequeno espaço, né? Hoje o futebol de campo se trabalha mais em campos reduzidos, então o futsal se torna uma ferramenta muito importante para marcação, jogo em conjunto, dribles curtos, velocidade de raciocínio. Então é muito importante para a criança, na idade que ele está captando esse aprendizado e amadurecer esses aprendizados. Devido a essa relação do futsal com o futebol, é normal que os pais lhe procurem já pensando na projeção do filho no campo? Sim, muitos pais me procuram, até empresários. Os jogadores que ainda não estão fixados no clube, os empresários procuram para a gente poder estar fazendo esse trabalho com eles, e tanto os pais como os empresários. João Pedro é um bom exemplo. Com apenas 12 anos de idade, ele já tem bastante experiência na quadra, mas o sonho está nos gramados. Quando você começou a jogar? Com 5 anos, foi lá na Espanha. Mas a sua intenção é se tornar um jogador de futebol profissional? É. Você se espelha em alguém? Gabriel. Por quê? Porque ele joga fácil, tem boa e toca de bola. Ele não é diferente da maioria dos garotos que praticam futsal. O time sub-14 do Galícia provou isso. Ao perguntar quem são os ídolos da garotada, o nome de Falcão, maior astro de futsal do país, nem foi tocado. Neymar, Paulinho, Cristiano Ronaldo, Messi, Ganso. Realmente, a maioria dos grandes jogadores de futebol do país começaram na quadra. Ganso, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Elano. A idade certa é para o menino trocar o futsal para o futebol? Hoje a gente vê os exemplos que estão sendo utilizados, né? Porque o futsal voltou a ser exaltado no futebol, valorizado para o futebol de campo, devido à falta dos meninos praticarem, porque eles saem do interior para ir para os clubes e não têm oportunidade. E aí os clubes resolveram agora investir de novo na capacitação do futsal para os meninos. E eles trabalham até normalmente sub-15. Sub-15 é a idade que o menino transporta do futsal para o futebol de campo. É fato que a probabilidade de uma criança que se dá bem na quadra também se adequar ao campo é grande. Mas segundo o técnico de futsal do Bahia, esse não seria o principal motivo para o futsal ser visto apenas como uma transição para o futebol. Não temos uma praça esportiva adequada. Nossas gerações estão se perdendo aqui na Bahia por vários anos, por não ter a oportunidade de ver seus ídolos. Tanto no futsal como o vôlei, o basquete, handebol, esporte de quadra, ou então atletismo, natação. Não tem uma praça adequada realmente. Você vê que tem um ginásio bom como o Nima, mas não pode receber uma seleção brasileira, por exemplo. Há 27 anos formando o quadro da arbitragem baiana de futsal, Josias Lima diz que várias foram as mudanças na modalidade em quase 3 décadas. Desenvolveu muito hoje o futebol de salão, mas não tirou aquela condição do cara ser jogo violento, hoje é mais técnico, entendeu? Então, hoje, na verdade, ele modificou muito, hoje o futebol de salão está mais aberto, a quadra ajuda ao jogador
ter mais espaço, para não ficar aquele contato corpo a corpo. O que dificultava há anos atrás? Justamente aquele problema da quadra ser pequena. E o que acontece? O jogador tinha mais corpo a corpo um ou outro. Hoje não, a campo é mais ampla. Então ela está se tornando mais fácil, melhor ainda, se mover o projeto de salão. Mas a juventude ainda crava falta hoje, e é bem ao estilo Neymar. Porém, a advertência é rigorosa. Se ele fizer isso, vai acontecer uma coisa. A gente faz a diversão, a gente começa a advertir o jogador verbal, e se ele continuar, só tem uma condição: fazer uma advertência com cartão amarelo. Por quê? Ele começa a proceder desta maneira, o que acontece? Ele pode jogar contra a torcida, contra os dirigentes, e sucessivamente, se nós como árbitro não procurar coibir essa atitude do garoto, essa ação do garoto, aí vai complicar nossos jogos. E a idade de corrigir é essa? A idade de corrigir exatamente é essa. É garotinho, 12 anos, 13 anos, e aí pra gente tentar, porque se chegar aos 20 nessa ação e não tomar uma atitude, o garoto vai comandar o espetáculo, vai ficar difícil. O futsal pode ter todas as semelhanças com o futebol, mas o que não se pode negar é que ele é fundamental para desenvolver a habilidade e a agilidade daqueles que ainda muito pequenos cultivam sonhos gigantescos.